Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de como foi o dia hoje. A gente percebeu aí que foi bastante depoimento, o depoimento demorado do doutor Ronald logo cedo. Como que o senhor avalia esse primeiro dia de julgamento e como que o senhor continua a linha de defesa dos seus dois clientes, no caso da Ana Flávia Do e o Guilherme. Guilherme? Olha, a agenda da defesa a gente avalia como o depoimento do Ronald sendo extremamente técnico, extremamente, apesar de sucinto, ele foi com muita tecnicidade em cada ponto da investigação até o decorrer de todo o relatório policial. Porém, o depoimento dele houve muito, eu acredito, eu acho, na minha opinião, a gente não pode condenar uma pessoa com eu acho que ela é culpada, eu acho que ela queria, eu acho que ela fez. Não adianta. Isso não é a justiça que a gente pretende. Então, a defesa do Guilherme e a defesa da Ana Flávia, a gente pretende provar de que o que tem de prova deve ser usada. Achismos, crenças, não podemos usar. Não podemos usar. Ele foi muito direto, tanto ele quanto a própria avó da Ana Flávia, Dona Vera Lúcia, foram muito diretos em apontar a Karina como sempre uma pessoa diferente, uma pessoa autoritária. Na voz da própria Vera Lúcia, ela era um sargentão. Então, a gente está conseguindo demonstrar, a audiência foi muito extensa, mas a gente está conseguindo demonstrar o quanto a Karina era a pessoa principal, a peça-chave de toda essa investigação, de todo esse processo. E é isso que a gente pretende fazer amanhã nos debates orais e escancarar isso a todos os jurados. Tanto por lado da Ana Flávia, que foi extremamente maravilhosa a audiência, porque escancarou que a Ana Flávia ela tinha a ideia assim do roubo, mas não dos homicídios. E o Guilherme, idem. Inclusive o Guilherme ele chegou a comentar isso, e me desculpe até o termo na qual eu vou me referir assim, mas parece que ele faz mais, que deu mais detalhes em relação ao ocorrido desde o planejamento até a execução desses crimes. Como que o senhor analisa o depoimento do Guilherme aqui hoje? Eu acho que a gente tem essa opinião porque o Guilherme foi muito sucinto. O depoimento dele acho que durou 15 minutos, ele foi muito 30 minutos, direto. 30 30 minutos. minutos? Ele foi muito direto, ele falou que foi isso, 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 isso. Ele foi muito claro, a Ana Flávia não subiu em nenhum momento. Né? A mãe chegou, eu rendi ela, subi e desci. Ah, mas o pai e o irmão como é que estavam? Eles estavam amarrados. Então, não tinha nada que ele inventou. A gente não está trabalhando com invenções, com ilações. A gente está trabalhando com fatos verdadeiros. Então, o Guilherme ele falou, olha, eu fui chamado para um roubo, quem me chamou foi o Juliano Jonathan, a ideia de tudo, quem veio foi a Karina, a ideia sempre foi o roubo. Quando eu descobri que eles tinham matado todo mundo, eu falei, eu não vou carregar corpo, porque eu não fiz isso. Ele falou, eu não fui até a estrada do Montanhão para ocultar os cadáveres, para colocar fogo. Então ele foi muito direto. Eu acho que é por isso que a gente tem essa impressão de que não, ele deu mais detalhes. O da Karina, por exemplo, durou 2 horas e meia, 3 horas. 2 horas e meia. Foi uma coisa que dava voltas e voltava, dava voltas e voltava. A gente se perdia. Quem não conhece o processo de fato, quem não conhece as quase 10 mil folhas do processo, se perdia. Então eu acho que o do Guilherme foi muito sucinto e direto. Por isso a gente tem essa impressão de que ele foi mais técnico em cada ponto, quem chamou, quem fez, quem provavelmente fez isso, aquilo. Então eu acho que o do Guilherme foi sensacional, apesar dele ter sido muito curto. Doutor Guilherme, perdão, desculpa, doutor Leonardo José Gomes. José Gomes. Agora, doutor aqui da Ana Flávia. Isso. Vou fazer a mesma pergunta. Como Certo. que o senhor vê, como que o senhor enxerga esse primeiro dia? O que o senhor tem a comentar desse primeiro dia de audiência? Não começou bem, né? Com os irmãos declinando e revogando a advogada, então isso tumultuou um pouco. Ao que parece, a advogada não tinha conhecimento dessa situação. A gente não pode fazer juízo de valor, mas o juiz decidiu desmembrar o processo e seguir da forma que estava. Os depoimentos das testemunhas foram claros, foram todos no mesmo caminho, no mesmo sentido, até porque eles falaram a verdade. Eles sempre disseram o papel da Karina como mentora, idealizadora, o papel da Ana Flávia de submissa, no sentido de que chegou no momento, não conseguiu reverter, porque ninguém sabia, a Karina decidiu ali na hora, né? Até seria importante ouvir os irmãos hoje, justamente nesse sentido, porque, ao que parece, somente os 3 estavam lá em cima. Você pretende pedir o adiamento também do julgamento? Isso é uma matéria processual que eu prefiro não falar agora por uma questão de estratégia. Tá? O doutor Leonardo tem a estratégia dele com o Guilherme, em relação à Ana Flávia a gente vai decidir junto, mas eu prefiro primeiro
tomar um cuidado extremo, porque é muito técnico, são certas nuances do processo penal que a gente tem que ter cuidado, tá? Em relação ao Guilherme, ele não falou pouco, ele não falou muito, ele falou o que viu. Ele, de fato, ele não tinha convivência com o casal, então ele só soube sobre os fatos, e ele falou sobre os fatos. E foi muito claro, né? A Ana, obviamente, falou mais porque ela tinha uma relação com a Karina, então ela teve que explanar isso. E a Karina, é o perfil dela de falar muito, de tentar manipular, desse jeito que ela convence todo mundo, quer seja pela parte emocional, como ela fazia com a Ana, quer seja pelas palavras, como ela tentou fazer aqui. Expectativa para amanhã? Um debate muito tenso, no sentido nobre da palavra, tá? De tensão mesmo. A promotora é muito competente, muito, ela tem um nível de maestria de uma excelência absurda. O que eu espero é que o juiz presida bem, não deixe o tom subir além do que se deve. Não acredito que vai acontecer, mas espero, né, que de fato não aconteça. E que a verdade seja demonstrada, como ela foi demonstrada hoje, que a gente consiga convencer os jurados de que a Ana de fato não teve nenhum papel, nem na questão dos homicídios, ela perdeu tudo. Não teve dinheiro, não teve recompensa e perdeu os pais. Então, quem mais saiu prejudicada nessa história toda foi a Ana. Inclusive, me desculpe se eu até cometeu algum erro, foi uma dessas suas perguntas, né? Compensou fazer o que acontecer, né? Primeiro, estar participando desse crime. Se não me engano, acho que foi o senhor que perguntou, Isso. né? É importante para os jurados eles entenderem questões que estão além do processo, questões sentimentais. Acabamos tendo um contato maior com a cliente, então a gente sabe o que ela pensa, o que ela sente. E é interessante para eles verem que ela não é uma pessoa fria, ela não é uma pessoa calculista, que nem a Karina tentou de diversas formas mostrar. E ela errou mostrar, a inserir a Karina na família dela, ela errou a permitir que a Karina manipulasse, mas é complicado julgar. Quando a gente está envolvido sentimentalmente com alguém, emocionalmente, é difícil ter esse tipo de discernimento na hora. A verdade apareceu. Esperamos que os jurados tenham essa consciência, que eles possam decidir da melhor forma. Perfeito. Doutor? Thiago Mendes, do Thiago INIB. com TH? Isso. Perfeito. Obrigado, viu? Tá bom?